Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a sua família, o seu lar. Estamos reunidos mais uma vez de uma forma virtual pelos nossos canais para podermos louvar a Deus, refletirmos na sua palavra nesse momento que nós temos passado de termos que cultuar de casa novamente, diante do cenário que envolve a nossa cidade. E diante disso, nós continuamos, a igreja continua e continuamos celebrando a Deus em família, refletindo na palavra em casa e continuando nesse processo de aprendizado, crescimento espiritual, mesmo em casa, nesse contato com Deus e com a igreja de uma forma online também. E hoje pela manhã nós vamos refletir em mais uma lição bíblica, e que ela tem como tema o segredo da vida. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, e nós vamos refletir no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, chegando ao final deste livro e dessa série de reflexões que tivemos nesse livro de Eclesiastes, que tem muitas lições para nos ensinar. E hoje nós vamos descobrir qual é o segredo da vida. Olha que interessante. Você quer saber qual é o segredo de viver bem, de viver feliz nessa vida, de ter um propósito na vida? Fique até o final, que no final você descobrirá qual é o segredo da verdadeira vida. O texto, Eclesiastes 12, versículo 13, vai dizer assim para nós: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Qual que é o objetivo dessa lição? O propósito dela para nós é fazer com que a gente compreenda, que a vida debaixo do sol, ela só tem sentido quando ela é vivida consciente de que há um Deus nos céus que deve ser temido e obedecido por nós na terra. Então o propósito é nos levar a essa compreensão que a vida aqui debaixo do sol, ela só tem sentido quando a gente compreende que há um Deus criador, há um Deus que fez todas as coisas, e um Deus relacional que espera com que nós nos relacionemos com Ele em temor e obediência. A introdução dessa lição, ela vai trabalhar algumas questões legais, importantes também, e o sábio aqui, Salomão, no começo do seu livro, ele vai mostrar que sem Deus, essa existência nossa, ela não tem sentido. Você vai para o começo de Eclesiastes, você vai ver que sem Deus, o que Salomão está querendo apresentar, essa vida não tem sentido nenhum. Não há razão nenhuma de viver quando nós não temos Deus no centro dessa vida. E agora, no final desse livro, no seu último capítulo, ele parte aqui do pressuposto que existe um Criador acima nos céus que rege o universo, e com isso, quando a gente tem essa compreensão, tudo muda e começa a ganhar sentido. Então ele começa o seu livro mostrando a vida não tem sentido, e agora ele vai terminar o seu livro mostrando que a vida tem sentido, mas sentido quando ela tem uma devida compreensão, ou quando o ser humano tem essa devida compreensão de que há um Criador nos céus e que espera com que suas criaturas, e agora se tornando seus filhos, diante da cruz de Cristo, se relacionem com Ele, temam a Ele e o obedeçam. O sábio, ele vai oferecer aqui dois conselhos finais nesse capítulo 12 para nós, antes de revelar o grande segredo da vida. E o primeiro conselho aqui é com relação à juventude. Quando você vai no capítulo 12, versículo 1, Salomão, ele vai dizer assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade.
A pergunta que a gente deveria fazer aqui é a seguinte: quem conhece melhor a invenção do que o inventor? Quem sabe como conduzir uma criação melhor do que aquele que a criou e sabe como tudo vai dar certo e vai ocorrer bem no propósito de sua criação? O que Salomão está trazendo aqui é que o ser humano ele deve levar Deus em consideração na juventude. Enquanto ele ainda é jovem, ele precisa levar Deus em consideração. Por quê? Ele vai apresentar duas razões para isso. A primeira delas é porque Deus é o Criador. E diante dessa pergunta, essa é a resposta, porque Deus é o Criador. Então ninguém conhece melhor a criação do que aquele que a criou. Então Deus sabe qual é o melhor caminho para que a gente viva bem. Deus sabe quais são as ações que vão nos levar a uma vida boa e feliz, a uma vida com propósito, a uma vida com sentido, porque Ele é o Criador. Então, o que Salomão está dizendo aqui, lembre-se, e essa expressão lembrar não significa somente rememorar, trazer à memória sempre essa questão, eu preciso ficar lembrando que Deus é o Criador, mas a questão aqui também decidir e agir conforme o manual do fabricante, segundo o querer do Criador. Então Deus nos criou e deixa agora um manual para viver bem, feliz e com sentido na vida. Esse é o caminho. E esse caminho nós vamos entender no final que ele só faz sentido quando a gente vive assim, porque Deus sabe como nós podemos viver bem, com propósito. Então, a primeira razão que ele vai apresentar é essa, porque Deus é o Criador. Então, nós precisamos levar Deus em consideração na nossa juventude. O segundo ponto, ou a segunda razão que ele vai apresentar, é que nós não temos todo o tempo do mundo também. O versículo 1 ainda na parte B, ele vai dizer assim, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Sabe o que ele está apresentando? Os anos passam, a vida passa e nós não temos todo o tempo do mundo. Então lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Por quê? Você não tem todo o tempo do mundo. Ele não está falando que a velhice é ruim, que não há mais sentido na vida quando a gente chega na velhice. Não. Aqui o conselho do sábio é que nós devemos lembrar na juventude antes que seja tarde. Ele está querendo mostrar que a vida ela é passageira, passa rápido, vai depressa. E se nós não nos lembrarmos, quando nós somos jovens, podemos nos esquecer e a vida pode passar. E nós morremos sem esse sentido na vida. Então é isso que ele está apresentando. Lembre-se do seu Criador antes que seja tarde. Então nós precisamos trazer Deus à memória na nossa vida, porque Ele é o que de fato vai trazer o real sentido e propósito para a vida. Então a vida aqui, quando você vai caminhando no capítulo 12, ele vai apresentando alguns detalhes com relação a essa questão da idade avançada, dos problemas que vão acontecendo, e quando chega no verso 6, Salomão, ele vai dizer assim, lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. A vida aqui, ela está sendo retratada por Salomão como algo que se quebra. Portanto, a vida é irreparável. Então, nós precisamos nos lembrar do Criador. Por quê? Porque a vida é frágil. Essa vida que nós vivemos é uma vida frágil, de fragilidades. Ela se quebra, ela pode se quebrar. Então, a vida sem Deus, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Ela é frágil. Ela pode se romper.
Então nós precisamos nos lembrar de Deus. É isso que Salomão está querendo induzir aqui as pessoas a considerar, que Deus existe, é o Criador, e nós precisamos nos lembrar disso. Olharmos para Ele, vivermos em temor e obediência. Agora, Salomão aqui, ele também vai apresentar a questão da sabedoria, que é o segundo ponto que a lição vai apresentar. O versículo 9, ele vai dizer assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. Salomão aqui ele está apresentando um outro conselho, da sabedoria. A questão que Salomão quer apresentar é a questão de dedicar-se aqui à sabedoria na vida debaixo do sol. É uma coisa muito importante a ser considerada, que nós devemos buscar sempre a sabedoria. E aqui implica tanto em querer aprender quanto a ensinar. O ser humano ele precisa buscar a sabedoria, tanto na questão de aprendizado quanto na questão de ensino. Nós precisamos aprender e conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, nos aprofundarmos nesse conhecimento e também compartilharmos desse conhecimento. Todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo para ensinar. Nós só não teremos algo para ensinar quando a gente para de aprender. Então todos nós precisamos sempre buscar o conhecimento, buscarmos sempre a sabedoria, porque isso vai nos ajudando nesse processo da vida, de maturidade, de crescimento, de firmeza na fé também. Porque a fé, de fato, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra, do conhecimento a respeito desse Senhor. E o terceiro ponto que Salomão vai apresentar agora é o segredo. Qual é o segredo da vida? Versículo 13, que nós lemos no começo, Salomão vai dizer assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Salomão está apresentando aqui o caminho da verdadeira vida. O grande segredo da vida é este: temer a Deus e obedecê-lo. Por quê? Porque se nós entendemos que Deus é o Criador, Ele criou todas as coisas, Ele criou eu e você, seres humanos. Ele colocando o seu caminho para nós, é porque Ele sabe que esse caminho é o melhor para nós. Parece que às vezes as pessoas olham para o caminho de Deus como um problema, como um peso, olhando, nossa, mas eu tenho que obedecer a Deus, eu não posso fazer as minhas vontades. Mas saiba disso, as nossas vontades são de pessoas que muitas vezes não sabem nada a respeito da vida e do que de fato vai fazer bem a nós, porque aparentemente aos olhos muitas coisas que a gente faz, elas são boas, mas no fundo elas só trazem prejuízos e destruição. Quando Deus fala para nós não fazermos algo ou fazermos algo, é porque Ele sabe que esse algo, tanto daquilo que a gente não deve fazer quanto que a gente deve fazer, está relacionado a trazer qualidade de vida também, de nos relacionarmos com esse Deus e de vivermos bem nessa terra, porque esse é o propósito de Deus, é trazer vida para nós e não sofrimentos, no sentido de que Ele traz peso, traz escravidão. Não, Deus traz liberdade. E quanto mais a gente obedece a Deus, quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente se concentra naquilo que Deus quer para a nossa vida, melhor a gente vai viver. Isso é o que vai trazer o real sentido e propósito da vida. A verdadeira felicidade se encontra nesse caminho, o caminho que o Criador traçou e projetou para mim e para você. Então, essa é a conclusão que Salomão chega. Qual é a conclusão do segredo da vida? A vida tem um segredo. Qual é o segredo dela? De viver bem. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Obedeça aquilo que Ele diz para você.
Olhe para a palavra de Deus, a direção que ela te traz, o caminho que ela te conduz, e vai, porque esse é o segredo de viver bem. O segredo da verdadeira vida se encontra no Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós o conhecemos, entendemos e temos a convicção de que Ele existe, que Ele é o Criador e também o Salvador da nossa vida, nós começamos a caminhar com Ele, nós começamos a encontrar o verdadeiro propósito para essa existência, a verdadeira alegria que está nele e que Ele produz em nós nesse caminho. Então Salomão, ele deixa isso como o segredo da verdadeira vida, e é uma lição que eu e você precisamos levar a sério, nos concentrarmos nisso e também avançarmos para esse propósito. É a questão de lembrar-se, não apenas traga a memória, mas faça, vá viver conforme o manual descreve, porque assim vai ter qualidade e durabilidade a nossa vida, mas principalmente nós teremos de fato promessas também da parte de Deus para a eternidade, daquilo que nós estamos vivendo e construindo com Ele. E é o que Deus espera para nós, né? Sempre vivermos bem, vivermos felizes, mas apenas nós encontraremos isso quando estivermos conectados com Ele nessa caminhada. E para terminarmos essa reflexão, a parte prática da lição, o primeiro ponto é o seguinte: o segredo da vida envolve considerar Deus com o tempo que temos. Você quer encontrar o segredo da vida enquanto você tem vida hoje, não é amanhã. Às vezes a gente deixa sempre para o amanhã, a gente fica procrastinando as coisas. Então não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. A questão é hoje, você tem vida hoje, o amanhã é incerto, o passado já passou, mas o que você tem é o presente. O presente que Deus tem te dado, tem me dado, é a vida. Então é hoje. Então o hoje, considere Deus. Lembre-se do Criador. Olhe para o Criador, se concentre nele, que ele tem uma vida feliz, com propósito, uma vida certa para mim e para você. O segundo ponto, o segredo da vida envolve considerar Deus em tudo que fazemos. E de fato, se você quer viver com sentido nessa vida, você precisa considerar Deus em tudo que você faz. A Bíblia vai ensinar isso para nós. Quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então considere Deus em tudo o que você fizer, leve Deus a sério, obedeça a Ele em todas as suas ações, naquilo que você faz, como você vive, como você se porta com as pessoas, no trabalho, em casa, na igreja, nos estudos, na faculdade, onde quer que você vá ou esteja, que você leve Deus em consideração, obedeça a Ele, caminhe direcionado com a direção de Deus, conduzido pelo propósito dele, e assim você viverá bem. Esse é o segredo da verdadeira vida que Salomão vai apresentar para nós, e que Deus nos ajude nessa proposta, para que nós possamos de fato nos concentrarmos nisso, e assim termos um sentido para essa vida, e vivermos focados nesse sentido que é o Senhor, Deus maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e que Deus nos ajude nessa proposta. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo na sua palavra esta manhã de sábado, nesse dia que o Senhor separou para nós, para cultuar o Senhor, celebrarmos a Ti. E hoje, de uma forma aqui virtual, tivemos que voltar para casa, ficarmos um tempo distanciados também, diante da situação que envolve a cidade de Araraquara. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós, nos ajude, Pai, ajude a cidade, cure, Pai querido, as pessoas dessa enfermidade, liberte a gente desse mal que nós temos enfrentado, nos ajude em meio a esse caos. E abençoe, Senhor, a cada um que tem ouvido essa palavra, tem refletido nela, que o Senhor derrame as suas bênçãos espirituais sobre cada um de nós, nos fortalecendo, sustentando, dando sentido à nossa vida, e que essa vida seja de fato, Pai, vivida contigo, na intimidade e profundidade nesse relacionamento.
e que assim a gente vá até o final, caminhando com certeza, convicção e alegria sempre no Senhor. Nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso na Tua presença e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus, o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, irmã, amigo, amiga, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, na presença dEle, do Senhor, e que Ele nos ajude nessa caminhada cada dia mais. Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço a todos.